mais uma informação relevante é o seguinte: o Hospital das Clínicas, aqui da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, realizou o primeiro transplante de útero em pacientes vivas. Para que a gente possa entender um pouco melhor esse avanço da ciência da medicina, nós pedimos aqui ao Dr. Dani Eisenberg, que é diretor do Centro de Reprodução Humana do Hospital das Clínicas da USP. Dr. Dani, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Um bom dia, Heródoto, um bom dia aos ouvintes. Dani, seu microfone está desligado. É um prazer conversar agora com vocês. Sim. Muito obrigado. Dr. Dani, pergunta sempre aqui de leigos também nesse assunto. Dr. Dani, aqui tem o primeiro transplante de útero em pacientes vivos. Já havia transplantes de útero com doadores, pessoas já falecidas ou não? O primeiro transplante de útero, esse ano fez 10 anos, foi realizado na Suécia pela equipe do professor Mats Brandström. Foi um transplante com doadoras vivas. Nós, no Hospital das Clínicas, entre a ginecologia e a disciplina de transplante hepático, realizamos o primeiro do mundo com doadora falecida em 2016 e nós fizemos agora o primeiro com sucesso no Brasil com doadoras vivas. Doutor Dani, que tipo de compatibilidade precisam ter as pacientes para que esse procedimento possa ser realizado? Tem que ter uma compatibilidade do tipo sanguíneo. A paciente doadora precisa estar em boas condições de saúde. Normalmente, nós utilizamos aí doadoras que têm uma idade até 50 anos. O primeiro caso do mundo com sucesso, a doadora tinha 61 anos, esse da Suécia. Então, não necessariamente a idade vai impedir, ou a menopausa, a doação do útero. As mulheres que precisam de um transplante de útero são aquelas que nasceram sem útero ou aquelas que o perderam de forma inesperada, seja por um câncer, ou durante a gestação, ou durante uma cirurgia para um problema benigno que acabou tendo uma complicação e teve que ser removido o útero. Doutor Dani, a receptora pode ter filho? Ela pode procriar? Então, normalmente, após o transplante de útero, a gente aguarda, antes era 1 ano, hoje em dia se aguarda em torno de 6 meses para ver se vai ter algum tipo de rejeição. E aí você passa a colocar os embriões que ela já tinha congelado antes do transplante de útero. Então, a gente transplanta o útero, mas a gente não transplanta as tubas. Então, o único jeito dessas pacientes que recebem um transplante de engravidar até o momento é através de um tratamento de fertilização in vitro. Compreendo. Doutor Dani, esse procedimento é um procedimento, vamos dizer assim, que exige muita preparação, também um período bastante grande para a pessoa poder se recuperar de um transplante como esse? Olha, existe aí uma grande avaliação antes dele ser realizado, tanto da doadora quanto da receptora, no caso de transplante intervivos, como a gente chama. Essas pacientes ficaram internadas em torno de 5 dias. Não é um período muito longo, perto de outras cirurgias. Existe uma grande preparação da equipe que vai realizar o transplante. Nós contamos aqui, nesse primeiro caso, com a participação da equipe da Suécia, que já fez aí mais de 40 transplantes de útero. Hoje em dia, no mundo, já foram realizados mais de 100 transplantes de útero e nós tivemos aí a felicidade de ter mais de 50 crianças já nascidas por transplante uterino. E esse número só tende a aumentar nos próximos anos. O primeiro país, como eu te falei antes, foi a Suécia, que teve sucesso. O Brasil foi o primeiro que teve sucesso lá no Hospital das Clínicas com doadora falecida, mas vários outros países conseguiram depois, como os Estados Unidos, a França, a Inglaterra está desenvolvendo agora um estudo, a China, a Índia, a Itália, a República Tcheca. Então, apesar de ser um avanço relativamente recente na medicina, a gente fica feliz que vários centros têm conseguido sucesso no transplante de útero. Doutor Dani, essas cirurgias foram realizadas, então, no Hospital das Clínicas em São Paulo. É possível que essa mesma cirurgia possa ser levada para outros hospitais do país? Os médicos também poderiam receber o mesmo desenvolvimento que teve aqui a Universidade de São Paulo? Apesar de no país ser relativamente uma tecnologia nova, a gente imagina que nos próximos anos
assim como foram com outras modalidades de transplante, né? O Hospital das Clínicas tem no DNA o pioneirismo no transplante. Lá foi realizado, né, o segundo transplante do mundo cardíaco, primeiro transplante intervivos, né, aqui no Brasil. Então nós, como um centro não só formador, mas um centro de ensino, existe sim a pretensão da gente poder disseminar esse conhecimento para outros centros transplantadores. É muito importante que se diga que esse tipo de transplante envolve um grande número de profissionais, especialistas em reprodução humana, transplantadores, equipe de apoio, tanto do ponto de medicina interna, né, UTI, enfermagem, assistente social, imunologia, patologia. Nós tivemos aí mais de 30 profissionais do Hospital das Clínicas envolvidos para que esse transplante pudesse acontecer. Então, é muito importante que ele não seja feito sem um treinamento prévio. Nós começamos primeiro através de dissecção de cadáveres, depois nós passamos para o modelo animal, em ovelhas, até que a gente começasse aí o treinamento para se fazer o transplante, primeiro só retirando, até no 8º caso nós realmente fizemos o primeiro transplante, quando nós fizemos com um doador falecido. Então, é uma tecnologia, é um procedimento de alta complexidade, feito por uma equipe multidisciplinar e que demanda, sim, um grande treinamento prévio para que você possa fazer o primeiro caso. Doutor Dani, um transplante como esse, a cirurgia é simultânea entre a mulher doadora e a mulher receptora? Quando nós temos aí uma doadora viva, ela não chega a ser o tempo todo simultâneo. Quando nós estamos terminando a doadora, você começa a operar a receptora. Nós tivemos um tempo total de cirurgia em torno de 20 horas. Foram um pouco mais de 12 horas na doadora e 8 horas na receptora. Então, ela não chega a ser totalmente o tempo inteiro simultânea, mas sim, existe um momento em que as duas pacientes foram operadas lá no Hospital das Clínicas em salas contíguas. No caso de doadora falecida, a logística é um pouco mais complexa, porque você precisa ter uma equipe que vai lá fazer a captação do órgão, enquanto outra equipe já vai preparando a receptora que fica em outro hospital. Por isso que a gente tem um pouco mais de dificuldade para fazer os casos com doador falecida, mas como o Brasil tem uma rede de captação de órgãos, principalmente aqui em São Paulo, né, já bastante montada para outros órgãos, é algo que também pode ser realizado, como foi o nosso primeiro caso em 2016. Doutor Dani, muito obrigado aqui pela participação no Jornal Nova Brasil. Muito obrigado pelo convite, um bom dia para você e para os seus ouvintes. Muito obrigado, doutor Dani Eisenberg, que é médico supervisor do Centro de Reprodução Humana do Hospital das Clínicas São Paulo. Veja só, o Hospital das Clínicas realizou o primeiro, acabou de explicar, primeiro transplante de pacientes vivos, mostrando, vamos repetir um pedacinho, Robson, a complexidade de uma cirurgia entre a doadora e a receptora do útero. A doadora, você começa a operar a receptora. Nós tivemos um tempo total de cirurgia em torno de 20 horas. Foram um pouco mais de 12 horas na doadora e 8 horas na receptora. Então, agora são 8h53.